Vamos chamar para explanar sobre a Secretaria de Saúde o Dr. Manuel Blanco Leiro. Por favor, Dr. Blanco, gostaria que ocupasse a tribuna para explanar sobre a sua pasta. Obrigado. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público em geral. Vamos fazer aqui a leitura. Aqui, assim, nós acabamos fazendo os 3 quadrimestres, né? Acabamos somando todos aqui e fechando o ano na saúde. Então, nós partimos do percentual de recursos próprios do município, né, da arrecadação do município, o que foi gasto com a saúde. Então, nós tivemos aqui, no total de arrecadação até o terceiro quadrimestre do município, 110.238.787,12. Desses recursos, o município investiu na saúde 29.811.694,25. Isso, recursos próprios, né? Como o percentual obrigatório do município seria de 15%, no ano, isso representaria algo em torno de 16 milhões, o município acabou investindo 27,04% dos recursos próprios na saúde. E aí nós tivemos o desdobramento desses valores da seguinte forma. Nós tivemos na atenção básica um gasto de 11.890.267,46. Na assistência hospitalar e ambulatorial, 16.651.158,82. Suporte profilático e terapêutico, 700.836,85. Vigilância sanitária, 220.014,79. Vigilância epidemiológica, 349.416,33. E aqui está alimentação e nutrição como 0, mas na verdade não foi 0, porque na alimentação e nutrição, como nós não temos recurso que vem para a saúde com essa finalidade, porque isso é uma obrigação do Estado fornecer, a gente acaba tendo que fornecer, muitas vezes porque o Estado demora na entrega e as pessoas têm necessidade, às vezes por demandas judiciais, a gente é obrigado a fornecer, e como não vem nenhum recurso específico para isso, esse recurso sai da atenção básica, né? Bom, totalizou isso aí, os 29.811.694,25, que foi o que o município investiu na saúde com seus recursos próprios. Em seguida aparecem aqui 24.985,20 como atenção básica. Esse recurso é um recurso que, na verdade, o Ministério da Saúde devia ao município no piso de atenção básica pelo aumento da população. Então, como houve um aumento per capita, gerou mais esse valor que foi repassado separadamente. Tivemos como gastos de transferências da União, tivemos na atenção básica 591.780, na assistência hospitalar e ambulatorial 7.185.451,43. Nisso aqui está uma parte que vai para o hospital, porque é a parte da média e alta complexidade, que entra para o Fundo Municipal de Saúde, mas vai praticamente na totalidade para o hospital, que é quem hoje faz essa atividade, né? Tivemos no suporte profilático 773.693,27, vigilância sanitária 7.352,32, vigilância epidemiológica 123.135,79, totalizando 8.181.412,81, que isso são as transferências, né, regulares que vêm para o município através do
do Ministério da Saúde. Alguns gastos, alguns repasses desses também vêm através do Estado, né? Bom, e depois tivemos como recursos do município, né, de exercício anterior, R$ 1 milhão, gasto na saúde com recursos estaduais de exercício anterior, R$ 125.224,71, e gastos na saúde com recursos federais de exercício anterior, R$ 600.715,24. Isso totalizou R$ 39.744.032,21, que foi o orçamento da saúde nos 3 quadrimestres. Esse é o total. O empenho do ano foi de 27,11%, tivemos liquidado 27,04% e pago no ano 26,98%. Então, esse é o... Depois, lógico, tem a explanação, né, mais esmiuçada, tal, que eu acho que não cabe estar lendo aqui, porque é bastante vasto aqui, né? E estou à disposição aí para o que quiserem perguntar. Passo a pergunta agora aos vereadores. Algum vereador deseja indagar alguma pergunta ao secretário de Saúde, Dr. Manuel Blanco? Boa noite, doutor. Boa noite a todos mais uma vez. Na realidade, eu não gostaria nem de fazer pergunta, eu gostaria só de deixar um pouco mais claro esse valor final aqui. Total geral de gastos na saúde nos quadrimestres, até o último quadrimestre, R$ 39.744.032,21. Isso é o total do ano passado inteiro. Do ano passado inteiro. Foi muito dinheiro. Muito dinheiro, e só para deixar isso bem claro que para a população, que está sendo investido quase 40 milhões de reais na saúde de Mariporã. Não sei o que a gente vai fazer para poder melhorar isso, não, porque quase 40 milhões e está na situação que está hoje, difícil. Só esse comentário. Doutor Blanco, talvez, né, tenha aqui, né, muitos recursos, no caso de quase 40 milhões, mas no último quadrimestre, o senhor tem o valor, mais ou menos, do último quadrimestre? Só porque nós vamos fazer a audiência pública referente à fiscalização do último quadrimestre. Aqui está do ano todo, ou seja, os recursos investidos. No último quadrimestre, doutor Blanco, no terceiro quadrimestre, né? Isso, terceiro. Receitas próprias, R$ 1.351.834,02. Receitas da União, R$ 1.058.236,14. E receita do Estado, R$ 1.236.304,72. R$ 3.646.374,88. Eu gostaria de, se me permitirem, responder ao comentário do vereador, que eu vejo assim: a saúde é uma atividade cara, de fato, porque saúde é calcada em recurso humano. Não se faz atividade fim sem recurso humano. Folha de pagamento é algo que leva um recurso bastante substancial da Secretaria da Saúde. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que o nosso município hoje, ele realmente está muito aquém daquilo que precisaria para a população. Mas nós hoje temos uma rede que a gente não consegue colocar um palito lá dentro. Não cabe mais nada. Então, hoje, dizer que a gente tem como melhorar a saúde desse município, com o que a gente tem, é praticamente impossível, gente. Eu acho que o esforço maior é conseguir aumentar a rede do jeito que está se tentando aí. Só que na hora que aumentar a rede, vai precisar mais recurso humano. Atividade fim, não tem jeito. Uma coisa que elevou bastante isso aqui, este ano, foi simplesmente a contratação que tivemos que fazer para a Terra Preta. Terra Preta tinha 22 mil, 23 mil habitantes completamente abandonados, né? Não tinham nenhuma assistência mesmo em termos de
de urgência e emergência. O fato da contratação de profissionais para lá, de implementar aquele pronto atendimento, que é pequenininho, é incipiente, já fez elevar bastante. A secretária está ali que sabe disso, fez elevar bastante. E isso traz atrás uma série de coisas, né? Porque no momento em que abre uma porta, não é só o recurso humano, né? A pressão de consumo vem para cima com vontade. Então, é medicamento, é material médico hospitalar, saúde é caro, mas ao mesmo tempo é barato, porque é um benefício, né? Para a população que não tem como se medir, né? O custo-benefício é sempre positivo. Agora é uma atividade muito cara mesmo. Bom, eu gostaria até de... o secretário, na verdade, ele tem, né, os senhores vereadores, ele tem uma razão muito preponderante, porque se nós fizermos uma análise de outros municípios, por exemplo, você vai ver o município de Valinhos, né, ao qual também eu tenho alguma participação lá, né, participação de trabalho. Lá o orçamento lá é de 400 milhões, para uma população igual a de Mariporã, que é 90 mil habitantes. E lá o orçamento para a prefeitura, destinado para a saúde, é de 22%, 23%. De 400 milhões, você vê que é quase 100 milhões que já é colocado só na saúde de outra cidade, né? E nós temos aqui metade com a mesma população. Então, eu acho que o secretário, na verdade, é um herói fazendo, né, o que pode, né, com os recursos limitados, tendo que contratar médicos. Sou prova convincente que o secretário está investindo bastante em saúde, inclusive em Terra Preta mudou muito, tem muitos profissionais. Você chega a ter 200, 300 consultas, né, até de especialidades na secretaria, na Terra Preta, está havendo também um aumento. E essa situação é uma situação que, se o município não achar um meio de melhorar o orçamento, né, eu acho que qualquer secretário que entrar na pasta da saúde vai ter muita dificuldade. E o doutor Blanco está de parabéns, está fazendo, né, um trabalho exemplar diante dos recursos que existe. Sei da dificuldade, o problema do hospital, o problema relacionado com os programas que são embutidos, mas mesmo assim, né, a cidade sempre vai exigir cada vez mais, e tem um ditado que fala que saúde não tem preço. E é mesmo, secretário. Eu sei da sua dificuldade, e eu, como médico também, integrante do corpo da Secretaria de Saúde, não só também o doutor Oswaldo, eu acho que, né, o senhor é um herói, sim, está trabalhando muito afinco, com bastante perseverança, e tentando resolver uma coisa que, principalmente agora, que nós estamos até numa época de dengue, né, secretário? Bom, tem mais algum vereador que possa fazer? Se me permite. Pois não. Veja, o orçamento para este ano agora, para trabalhar enxuto na saúde, com o que nós temos, sem pensar ainda em abrir portas, nós precisaríamos de 45 milhões. Que nós não vamos conseguir 5 ter. milhões a mais do que o vereador Marcinho aqui referiu, né, na condição de 40 milhões, para ver como isso. Que é uma secretaria que é uma das pilastras de qualquer administração, a educação e a saúde. Mas, secretário, eu, como presidente dessa audiência pública, eu queria parabenizar o senhor pela forma que o senhor está tratando, apesar de ser uma pasta muito difícil, ter muitas críticas, ter muitos limites, né? A gente sabe como que é difícil administrar a saúde da cidade, onde os recursos são menores do que qualquer outra cidade, e para manter as especialidades, manter os programas de saúde, manter a policlínica, e ainda por cima com esse problema crônico que é o hospital, que, né, é uma outra luta muito dura que o secretário também está enfrentando, eu sei, mas, né, vamos fazer da melhor forma possível. Algum vereador deseja fazer alguma pergunta para o secretário? Eu gostaria. Boa noite, secretários. Boa noite a todos os presentes, né?
Junto com o relatório que foi encaminhado, há aqui um relatório de produção, não só do hospital, da rede básica, mas hospital, tipos de procedimentos. Nesse quadrimestre, entre consultas, atendimento de fisioterapia, atendimento de enfermagem, laboratório de análises clínicas, outros exames, etc., 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 nesses 4 meses foram produzidos 426 mil procedimentos. Quando nós vamos para internações hospitalares, que não é a prerrogativa do município, mas, mesmo assim, há que se fazer, pelo menos aquelas de imediato, foram perto de 1.918 internações. Né? Quando nós vamos para o relatório de procedimentos da rede básica, consultas, atendimentos, etc., laboratório de análises, e vamos por aí afora, visitas domiciliares, eu acho que aqui entra também a questão do PSF, né, e outras questões, 264.574 procedimentos. Hospital e maternidade, que nós estamos falando, e temos lá que fazer algumas intervenções, sim, mas foram 161.522 procedimentos. Então, o que eu estou querendo, só para chamar a atenção? Atividade fim depende muito de recurso humano, não é um recurso humano de baixo custo, os médicos eles têm um valor e salários, e a competição de mercado dentro da rede pública é cruel. Perdemos quantos médicos nesse último mês? Alguns médicos pediram demissões, não é? Sim, alguns pediram demissão. Dessa vez não foi muito em função mas é sempre assim, quando tem que escolher entre um vínculo e outro, normalmente o nosso município perde, porque tem um nível salarial menor. Baixo, né? Então, as dificuldades são grandes, né? Os recursos eu tenho certeza que está sendo empenhado para ser feito da melhor maneira possível, mas a gente se assusta com o montante, mas nós temos aqui uma produção que é significativa, e isso tem que ser levado em conta, né? Mas, em todo caso, é sempre possível melhorar. Eu entendo, como política pública de saúde, alguns complicadores herdados. Quando nós temos um hospital sobre uma intervenção de 13 anos, e nesse processo acoplou-se ao hospital o pronto atendimento, a partir da reforma que foi feita naquela entidade em 2002, e em seguida, em 2004, por um contrato de gestão, passou-se o atendimento do Programa Saúde da Família, que é um programa fundamental para diminuir o custo no atendimento hospitalar, na UBS, etc., porque fica lá na comunidade, e esse programa teve um desvio de rumo, na minha concepção, modestamente, e os recursos foram repassados para a entidade. Então, nós não estamos falando do hospital maternidade que está sob intervenção, nós estamos falando do hospital maternidade que está sob intervenção, que depois acrescentou-se o pronto atendimento, que no mínimo ocupa profissionais, tinha uma média de 500 atendimentos diários e passou agora, ultimamente, para 800 atendimentos diários, não é pouco, e ainda tem, fora da secretaria, se eu estou enganado, por favor, me ajude a corrigir minha interpretação, o Programa Saúde da Família, onde os médicos, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, são contratados sobre os critérios da entidade, certo? E o município, a secretaria, tem a contratação dos agentes comunitários através de uma prova seletiva e em cargos comissionados. Não é possível desenvolver um programa de saúde da família com esse formato e ter um resultado, do ponto de vista do programa, sob controle. Eu entendo que aí tem um problema. A intervenção, eu entendo que é um outro problema que precisa ser resolvido. Então, herdou-se também, não se trata só de recurso, herdou-se também algumas amarras, né,
que inviabiliza um desempenho um pouco melhor, ou dificulta. Inviabiliza não, porque eu sei da tua competência, mas dificulta bastante, doutor. Ou eu estou interpretando errado? Não, é assim, veja, o pronto atendimento dentro do hospital, ele se torna bem mais caro. Por quê? Porque você tem que manter uma estrutura hospitalar funcionando só para manter um pronto atendimento. É o que acontece hoje em Mariporã. O restante do hospital, ele é insignificante. Ele hoje tem uma taxa de ocupação da ordem de 29%. Então, hoje, praticamente, nós temos um hospital funcionando como hospital, com recursos humanos, né, com a tabela de lotação de pessoal, com tudo funcionando para manter praticamente um pronto atendimento. Com certeza, esse pronto atendimento tem que sair de lá de dentro, ele tem que ser um pronto atendimento isolado, né, como pronto atendimento mesmo. Isso, sem dúvida, vai baixar o custo por paciente atendido. Ele vai, talvez, aumentar o custo no momento em que a gente queira melhorar essa condição, né, com um corpo clínico melhor pago, né, um pessoal porque não adianta a gente ter, né, hoje um pronto atendimento onde a gente não tem, durante as 12 horas de cada período, o corpo clínico presente o tempo inteiro. A gente sabe que isso não existe, né? E por que isso não existe? Porque hoje está se pagando aquém daquilo que o mercado paga a um profissional. Terra Preta a gente consegue hoje otimizar muito mais o recurso humano do que no hospital, porque a gente iniciou com um nível de salário mais ou menos um salário que está se pagando aí pela região. Então, o hospital hoje, enquanto ele não tirar dali de dentro, porque a gente só fala assim, hospital. Na verdade, não é. É que é um pronto atendimento que não deveria estar ali dentro, porque o custo dele é muito alto mesmo, né? No momento que você tem que ter uma estrutura hospitalar funcionando para manter o pronto atendimento, isso aí já eleva o custo barbaridade. A ideia, logicamente, com a UPA, né, que o Ministério aí acabou contemplando o município e que já tem até uma parte do recurso que foi depositada já no Fundo Municipal de Saúde, se a gente conseguir, né, abrir essa UPA e transferir o pronto atendimento para lá, com certeza, aí eu acho que é o momento de encerrar esse ciclo aí, né, de 12 anos ou mais de intervenção, passar essa instituição para quem de direito, como hospital mesmo. E o município manter um convênio firmado com a instituição, ela sozinha também não sobrevive, né? E aí, mas só como hospital, só como retaguarda hospitalar, no nível primário, que é aquilo que a gente tem obrigação, né? Enquanto isso não acontecer, a gente não consegue fazer nada. E na rede que nós temos hoje, não conseguimos fazer nada. Então, veja, eu até, se me perguntar se eu acho muito 45 milhões, com certeza, né? Eu nunca vi esse dinheiro na minha frente, né? É muito dinheiro, deve ser. Mas para isso aqui é muito pouco. Então, esses 45 milhões é para manter a porta aberta funcionando do que nós temos hoje. Nós temos que nos preparar para abrir porta, porque Mariporã tem uma rede de quando tinha, 20 mil habitantes. Não podemos querer atender, né, 80, 90 mil habitantes, onde a gente atendia 20. Não tem condição. Então, nós temos que nos preparar, sim, para isso aí. E aí vem a questão da prioridade, né? O recurso, a arrecadação do município, né, não deve dar para tudo o que precisa, né? Aliás, acho que nenhum município consegue ter, né, com raríssimas exceções aí, né, uma receita capaz de fechar a conta ali, né, zeradinha com as necessidades. Então, é assim, é uma equação. Eu até tenho dito ao prefeito que a gente precisa abrir essas portas que surgiram agora, né, as oportunidades de abri-las, né, com recurso federal, que não é só a questão da contrapartida. A gente tem que ter consciência de que depois, para manter a porta aberta, custa, né?
Mas eu acho que é uma equação que todos nós temos que, né, sentar e unidos aí, optar pelo que é mais importante, né, para o município e fazer essas coisas acontecer do jeito que as pernas têm condição de acompanhar. Essa é a minha visão com relação à questão da saúde no município. Secretário, uma dúvida. Qual o valor que, nos casos dos procedimentos aqui, como foi feito consultas, procedimentos médicos no hospital, de 24.144 atendimentos em setembro, 24 em outubro, dá uma média de 800 consultas por dia, né? Eu acho que foi essa mais a conta que foi feita. Relacionada também com as internações, qual o valor de que o Ministério da Saúde repassa relacionado à quantidade desse atendimento, que é um atendimento fechado, no caso aí no pronto-socorro? Então, nós não recebemos por consulta. Na verdade, a gente recebe per capita, né, que é o PAB, o piso de atenção básica, e recebemos a média e alta complexidade, que também é um valor fixo. Os variáveis são em função de alguns programas específicos quando o Ministério lança, e existem alguns variáveis nas vigilâncias, que também tem um repasse mais ou menos sistematizado mês a mês. O problema da vigilância é que é um dinheiro que só consegue utilizar naquilo ali. Vem em caixinha, tanto é assim que às vezes fica de um ano para o outro dinheiro lá que a gente não pode utilizar. Porque ele vem muito amarrado, né, a determinadas coisas. Bom, no caso do nosso repasse, nós temos hoje de média e alta complexidade, se não me falha a memória, R$414 mil, é isso, Silvana? De repasse mês. Isso vai praticamente todo para o hospital. O hospital hoje está levando disso aí, acho que é 365, hein? É isso, 350? 356, que leva hoje disso aí. Então, o que sobra para a Secretaria da Saúde é praticamente nada, né, para a média e alta complexidade. Porque hoje a gente tem, né, um pouco mais de especialistas que não tinha, né, nessa nova contratação, tem uma série de especialistas que a gente poderia estar. Nós estamos, inclusive, agora fazendo um levantamento nesse sentido, para a gente consegue elevar um pouco o teto na média e alta complexidade. O PAB, se não me falha a memória, são 300 e poucos mil, é isso? Mês, Silvana? Bem? 380, né? 280, né? Uma coisa assim, de piso de atenção básica. Então, você veja, o recurso no ano todo de repasses é 8 milhões. No caso aí, então, significa que o hospital não tem condição de sobreviver sozinho. Ou seja, é impossível o hospital, né, conviver com R$380 mil, no caso, para poder pagar. Então, é uma inviabilidade assim, total, de uma forma de que a necessidade do serviço público de ter um hospital, no caso da UPA, seria só no caso da obstetrícia, certo? Ou sim, não? Com certeza. Seria comprar um serviço de obstetrícia para se gastar. Quer dizer, na verdade, esse seria o único gasto relacionado com o hospital. E assim, a internação de baixa complexidade, né? Que dos leitos de clínica médica e pediatria, né? O restante é obstetrícia e não tem mais o que se fazer, né? Até mesmo porque esse hospital não tem condição, né? Mas hoje esse hospital não sobreviveria se não fosse o repasse do município, não tem como. Olha, esse hospital hoje, em que pese um pouco de recurso humano, além daquilo, porque na verdade o recurso humano lá foi calculado pelo que o hospital deveria ter, um hospital com 48 leitos, tal, né? Mas, na verdade, acaba tendo recurso humano a mais, porque ele tem uma taxa de ocupação muito pequena. Então, mesmo diminuindo a quantidade de servidores hoje dentro do hospital, o hospital ainda, mesmo assim, ainda gira com um déficit mensal em torno de R$170 mil.
ele fecha todo mês com um déficit assim. É que esse déficit vai sendo sempre, né, rolado, sempre rolado. Mas esse déficit existe, né? O hospital é uma estrutura cara, gente. Certo, secretário. Eu acho que... mais algum vereador? O vereador Marcinho, por favor. Até para encerrar, porque a gente até acabou mudando um pouco o foco aqui é muito importante essa explanação, mas a gente acabou mudando o foco. Mas só para deixar claro aqui, eu fui presidente da comissão de orçamento no último ano, não no governo passado, aliás, no último ano, e aí gastávamos em torno de 33, 34 milhões. Esse ano nós atingimos 39 milhões no ano passado, quase 40 milhões. Então, isso que me chama a atenção e isso que eu gostaria de deixar claro até para a população que nos assiste, para que saiba que está sendo gasto 40 milhões de reais no município. É pouco? Sim, mas é o que dentro da nossa arrecadação, 170 milhões, né, que foi previsto ano passado, 175 mais ou menos, dos 170 milhões, 40 milhões foi para a saúde. Então, assim, está sendo investido na área da saúde. A demanda aumentou, tem uma série de outras questões que fizeram com que a situação que está. Mas, para que fique bem claro a população, está sendo investido em saúde. É isso que eu quero deixar aqui, por isso que eu falei. Então, assim, a questão que eu levantei no início é justamente isso. São 40 milhões de reais de um orçamento de 170. Então, está sendo investido na saúde. Com certeza. Dá mais de 27% do nosso orçamento. Então, 29%. Então, deu 29% do nosso orçamento. No exercício, na última gestão, o último ano, foi 24% de investimento na saúde. Já bem acima, né, do que é a obrigação, que seria 15%. Esse último ano foi 29%. Tá, ok. Não, mas era isso. Então, assim, só para deixar muito, muito bem frisado aqui, falo isso porque está sendo gravado e isso está sendo transmitido via internet, ou as pessoas que não estiverem assistindo ao vivo vai poder... amanhã ou depois poder acessar o site da Câmara e assistir e saber que antes de qualquer outra crítica que possa vir em relação ao governo, em relação a isso, saber que nós estamos sim investindo 40 milhões de reais de um orçamento de 170. Então está sendo investido. Ninguém está deixando de investir na saúde para investir em show, igual foi vinculado essa semana pelos... Então, assim, deixar isso claro. É só isso, secretário. Obrigado. É uma coisa que eu vou deixar bem claro, que eu vou terminar aqui, né, com o secretário, de que a gente, né, a audiência, ela tem o objetivo de traduzir a condição se a secretaria está atingindo as metas, que são aquelas metas mínimas programadas por cada secretaria. Então, no caso, ela está bem contemplada. Se no mínimo gastaria 15%, a Secretaria de Saúde, com todas as dificuldades, gasta 29%. E o problema não é relacionado aos 29% em si. É o problema que o orçamento é limitado pelo orçamento baixo da própria Mariporã, nossa cidade. Bom, tem mais algum vereador que queira fazer alguma pergunta? Não tem nenhum vereador. Eu agradeço ao secretário, né, Manuel Blanco. Muito obrigado. Está dispensado. Obrigado. Obrigado. Uma boa noite. Vamos fazer a fazenda, né? Continuando, gostaria de chamar agora a secretária da Fazenda, Silvana Francinete da Silva, para explanar a sua pasta, secretária. Deixamos por último, não por último, né, mas penúltimo, né, para a secretária explanar, que eu acho que a secretaria que é mais longa, né, a pasta. Por favor, secretária, o microfone, a palavra é toda da senhora. Boa noite a todos presentes. Nós estamos aqui hoje, né, em função de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2013, contribuindo, né, também para o processo de transparência na aplicação dos recursos públicos.
A base legal, a gente gosta sempre de citar, né, o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais, e também em atendimento ao regimento interno da Câmara. Responsabilidade na gestão fiscal, né, é a previsão de riscos e correção de desvios, obediência aos limites legais, equilíbrio das contas públicas, ação planejada e transparente, cumprimento de metas pré-estabelecidas e renúncia de receita com contrapartida. A execução orçamentária do exercício, né, ficou assim distribuída. Ali eu tenho um quadro de receitas, onde eu tenho a demonstração do que foi arrecadado no primeiro quadrimestre, no segundo e no terceiro, e o total de arrecadação do exercício. Então, no primeiro quadrimestre, a gente arrecadou 64.479.380,57. No segundo, 47.145.834,99. E no terceiro, 63.993.118,38. Totalizando aí uma receita de 175.618.333,94. Destacando deste valor total de 175 milhões a receita do Instituto de Previdência, que chegou aí a monta de 13.466.274,95. A despesa ficou distribuída dessa forma, né? O primeiro quadrimestre, 46 milhões aproximadamente, o segundo quadrimestre, 58 milhões, e o terceiro quadrimestre, 65 milhões, totalizando 169.961.325,49 reais. Destacando a despesa do Instituto, que está nesses 169 milhões, no valor de 9.487.882,28. Entre receita e despesa, a gente tem aí o resultado. É um quadro comparativo até, exercício de 2013 em cima, 2012 embaixo. No terceiro quadrimestre de 2013, a receita de 63 milhões e a despesa de 65, a gente teve um déficit de 1.300.000. No total do exercício foram 175 milhões de receita contra 169 milhões de despesa. Então, fechamos com um superávit orçamentário de 5.657.000. Tem um comparativo de 2012, que fechou com superávit final aí de 2.264.000, só para efeito de comparação. Essa é a composição da receita, tá, do terceiro quadrimestre. Aquele amarelinho, aquela barrinha amarelinha que é a maior de todas, né, refere-se às transferências correntes, e aí tem todos os repasses do governo federal, estadual, né, Fundeb está aí também. Então, é a maior parte da nossa receita, né? Aí, distribuindo as despesas por funções de governo, valores liquidados e a participação de cada função de governo no total liquidado do exercício. Então, Legislativo, 6.385.000, Essencial à Justiça, 1.588.000, Administração, 17.608.000, Segurança Pública, 1.700.000, Previdência Social, 9.400.000, Assistência Social, 4.300.000, Saúde, 39.744.000, Trabalho, 203.000, Educação, 58 milhões, Cultura, 1.900.000, Urbanismo, 19 milhões, Gestão Ambiental, 1.022.000, Comércio e Serviços, 1.400.000, Desporto e Lazer, 730.000, Encargos Especiais, 3.300.000.
Então, a despesa liquidada, né, fechamos aí em 166 milhões. É um quadro com essas funções de governo, né, também demonstrando a fatia aí que é a maior, né, da nossa despesa, né? E geralmente é saúde e educação. Tudo bem? Aí os gastos por unidade, aqui estão valores empenhados e a participação de cada unidade executora dentro do orçamento total. A Câmara, 6.630.000, Gabinete do Prefeito, 2.600.000, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 2.900.000, Secretaria Municipal de Administração, 13.200.000, Secretaria Municipal da Fazenda, 3.700.000, Secretaria Municipal de Obras e Serviços, 18.200.000, Secretaria Municipal de Assistência Social, 4.200.000, Secretaria Municipal de Educação, 59.200.000, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 1.020.000, Secretaria Municipal de Saúde, 40.200.000, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 1.500.000, encargos gerais do município, 3.318.000, Secretaria Municipal de Governo, 500.000, Secretaria Municipal de Cultura, 1.900.000, Esporte, Recreação e Lazer, 714.000, Secretaria Municipal de Captação de Recursos, 196.000, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, 9.487.000, totalizando 169 milhões. Vamos aos percentuais, né, de gestão fiscal. Gastos com pessoal, despesa total com pessoal foi de 81 milhões. Isso representou da nossa receita corrente líquida, que fechou em 157 milhões, um percentual de 51,30%. O limite máximo, né, 85.281.000, que refere-se a 54%, e o limite prudencial de 81.017.000, que é o 51,30%. Então, nós fechamos no limite prudencial. A receita corrente líquida foi de 157 milhões. Foi baixa para aquilo que a gente esperava arrecadar. Uma das coisas que contribuiu um pouquinho, né, foi o mercado financeiro, que prejudicou um pouquinho o Instituto de Previdência, e ele teve algumas rentabilidades negativas no período, né? Então, isso acabou reduzindo a nossa receita corrente. Então, esse foi um fator. A dívida consolidada fechou em 13.068.000, o que representa 8,28% da nossa receita corrente líquida, que é os 157 milhões. Esse percentual pode chegar até 120% de endividamento, tá? A gente está só com 8,28%. Os restos a pagar, o saldo para o exercício seguinte passou em 7.745.000. Então, eu coloquei ali os restos a pagar de anos anteriores, né, inscritos no exercício de 2013, pagos até o quadrimestre, cancelados até o quadrimestre, e o saldo a pagar para o exercício seguinte, que passou para 2014. A disponibilidade financeira, em 31 de dezembro de 2013, fechou em 24.483.606,42, 10 milhões de conta movimento e 14 milhões de conta vinculada. Aplicação no ensino, despesa empenhada, né? A receita de impostos foi de 110.238.787,12. A aplicação mínima obrigatória seria de 27.559.696,78, que seria os 25%. Nós aplicamos até o terceiro quadrimestre 33.388.510,41. De valores empenhados, isso significa 30,29%
da receita de impostos. O limite seria o mínimo de 25%. Então, a gente aplicou aí 5,29% a mais, o que representa 5.800.000. Em relação aos valores liquidados, né, a aplicação ficou em 30,14%, então, ainda acima também do limite mínimo, que seria os 25%. O Fundeb, a gente teve uma receita no exercício de R$ 27.812.369,04. De valores retidos, né, ficamos aí em R$ 13.815.179,46. A aplicação no magistério, que seria os 60%, ficou em R$ 24.277.742,20, o que representa 87,29% da receita. E nos 40%, a gente fechou em 9,69%, o que representa 2.694.000. Então, o total aplicado foi de 26.872.596,58. Tivemos uma sobra aí de recurso na monta de uns 800.000, que tem que ser aplicado no primeiro trimestre desse exercício. E esses 800.000 está dentro, né, dos 5% diferido que você pode deixar para o ano seguinte. Aplicação na saúde, né, já foi dito aqui também, receita de impostos, R$ 110.238.787,12. O mínimo obrigatório aí de aplicação com essa receita seria de 16 milhões. Nós aplicamos até o terceiro quadrimestre 29 milhões de recursos próprios, o que representa 27,11%. Foi aplicado 12,11% a mais do limite constitucional. Valores empenhados. Valores liquidados, a aplicação chegou em 27,04%. Também 12,04% acima do limite. Acho que é isso. Né? Então, aqui a gente vem cumprindo, né, com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, atendendo os limites legais de gasto com pessoal, saúde, educação e endividamento. É só. Obrigado, secretário. Gostaria de passar a palavra agora aos senhores vereadores. Se deseja fazer alguma pergunta à secretária? Não há nenhuma pergunta, presidente. Obrigado, então. Secretária, muito obrigado pela explanação. Vamos dar continuidade. Gostaria de chamar agora a senhora Maria Angélica Pereira, do IPREMA, para prestar as suas explanações sobre o IPREMA. Senhor presidente, demais vereadores, demais presentes. Tá ok. No último quadrimestre de 2013, o IPREMA concedeu 11 aposentadorias e 2 pensões, contando até 31 de dezembro com 367 aposentados e 108 pensionistas, totalizando uma folha de pagamento para 475 beneficiários. Nesse período, atendemos 130 servidores em auxílio-doença, assim distribuídos: 59 em setembro, 60 em outubro, 61 em novembro e 52 em dezembro. A receita do terceiro quadrimestre foi de R$ 7.071.302,11 e as despesas de R$ 3.603.608,51, apurando-se um resultado positivo de R$ 3.467.693,60.
Esse resultado demonstra a volatilidade do mercado financeiro, né, que a Silvana já falou ali, que deu uma queda violentinha ali na receita da prefeitura. E confirma que a perda nos investimentos, na realidade, são temporárias, uma vez que no segundo quadrimestre tivemos um resultado negativo. Hoje, os repasses feitos ao Instituto cobrem as despesas mensais, tanto de folha de pagamento como as administrativas, deixando ainda uma margem para novos aportes nos investimentos que continuam distribuídos entre renda fixa e variável, sempre respeitando as normas fixadas através da resolução do Banco Central. Isto comprovado através da emissão do certificado de regularidade previdenciária, que foi renovado agora em meados de janeiro passado. Então, a gente está aí tentando buscar outras alternativas, tivemos reunião esses dias, né, tentando amenizar essa situação que pesa para a gente, mas pesa também para o município. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Com certeza precisaremos dessa casa, se novidades vierem, precisaremos do apoio da casa para poder acertar. Mas estamos sempre lutando para manter o Instituto dentro das regras. Por favor, gostaria que algum vereador, se tivesse alguma pergunta. Não há pergunta, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado, Angélica. Bom, só queria aqui deixar bem claro que a audiência pública, ela simplesmente faz a condição de fazer a fiscalização das metas atingidas no quadrimestre anterior, ficando um ressalto de que o secretário Sandro ficou de enviar para a gente, a parte, da Secretaria da Administração, os núcleos também, a secretária Ticiane, e mais alguma coisa ficou em aberto, não, né? Em relação à Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, parece que agora, como ela foi unida, foi feita uma união, primeiro era separada a Secretaria de Educação, de Esporte e de Cultura. Ficou faltando, secretária, eu acho que os documentos relacionados à Secretaria de Esporte, eles não são obrigados a comparecer, mas existe a obrigatoriedade de se mandar os relatórios. Isso não veio nem da cultura e nem do esporte, porque inclusive até foi motivo de algumas críticas relacionadas com alguns cursos, com as festas, alguma coisa. Então é bom a gente ter em mãos para poder sanar algumas dúvidas relacionadas com a essa secretaria, que ela foi agregada a uma só, novamente. Então ficou os documentos do esporte e da cultura. Gostaria que a secretária, como é responsável pela Secretaria de Educação e agora também de Esporte e Cultura, encaminhasse a essa presidência para ser colocado, sob análise dos vereadores, sobre os gastos referentes ao esporte e cultura. Tudo bem? Eu acredito que até o final da semana que vem, no caso, que seria bom para poder já estar em mãos para fazer uma análise de todos os vereadores. Certo, vereador? Nada vendo a ser tratado, dou por encerrada a presença e audiência pública, agradecendo a todos os secretários e público presente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.